vez aqui. Irmão Júlio já. Irmão Júlio é pescador, né, irmão Júlio? Mas agora é agora. Uma varinha para ele pescar naquela. Você já viu aquela lagoa lá? Tem bastante lá. Aleluia, glória a Deus. Fala disso, irmão. Essa semana eu tive um convite de um amigo. Vou aproveitar aqui, tive um convite de um amigo para a gente estar tendo livre acesso a uma fazenda aí. Pastor, olha, se você quiser levar os irmãos da igreja, quiser fazer uma festa lá, quiser fazer uma churrascada, é 45 minutos daqui. Eu falei, glória a Deus. Tem 3 lagos lá dentro e a pessoa nos disponibilizou. Pastor, já estou ajeitando uma van para o senhor não precisar pagar carro. O senhor só põe a gasolina. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. O princípio não pode ser quebrado. Tem gente que quer honra, mas ele não se valoriza, ele não segue os princípios. Ele anda de qualquer jeito e quer que Deus honre ele. Deus não vai honrar pessoas que andam de qualquer jeito. Ao contrário, a Bíblia diz que se não der ouvido à palavra do Senhor, em seguir os mandamentos, todas as maldições nos seguirão. E nós temos que tomar cuidado com a maldição. Por quê, irmão? Porque a maldição, ela vem. E é interessante que ela nunca vai vir, irmão, com cara de maldição, nem de Satanás, com cara de demônio, cara de bicho feio. Ela vai vir sempre. O que tem? É uma coisa de nada. Esse pastor está doido. Ô irmão, honra não se discute. Aleluia. Quando Deus cria o homem para honrar a Ele. Sim ou não? Aí o homem fala, não, mas eu não posso ter meu direito. Eu não posso escolher o que eu devo fazer. Eu não posso. Hoje o mundo de hoje quer que você engole o quê? Eu não posso escolher como que eu devo ser. Se eu quero ser homem, se eu quero ser mulher. Não, irmão. Não. Esse direito não. Deus não deu. Deus já criou o seu plano. E o plano de Deus é perfeito. Aleluia. O plano de Deus já olha lá e fala assim, olha, eu vou fazer um milagre no irmão Pedrinho, e ele vai sair testemunhando e cantando, animando o povo, aleluia, aleluia, por onde ele passar, aleluia. O plano de Deus não erra em seus planos, aleluia, aleluia. Deus não faz nada, aleluia, para te constranger. Deus não faz nada para você ficar envergonhado. Porém, irmão, quando eu desobedeço e saio dos planos de Deus, eu quebro princípio. E Deus não tem aliança com quem não tem princípio. Quando a gente vai casar, a gente escolhe e fala assim, olha, o meu plano é isso e aquilo. Eu me lembro que eu tinha marcado o casamento antes de eu casar com a irmã de Leia. 1 ano antes de eu casar com a irmã de Leia, eu tinha marcado o casamento. Tinha marcado. O sogrão chegou lá e falou assim, ó, seguinte, você tem 1 ano para casar. E na hora que eu sentei lá na casa dela, eu vi que os princípios dela eram diferentes do meu. E o velho jogou com sabedoria ímpia. Mas naquele dia ele abriu a minha mente. Ele falou, olha, eu sou de linhagem espírita, minha filha é espírita, católica. Se você quiser casar com a minha filha, você vai ter que pegar o mesmo linhagem da minha filha. E eu falei, não. A Bíblia nos orienta sobre a história de um homem chamado Acabe, que se filiou com uma mulher chamada Jezabel. O que tem? Não tem nada não. Irmão, você tem que entender os propósitos de Deus para você. Cuidar com quem você faz aliança. Cuidar com quem você está caminhando, com quem você está andando. O propósito de Deus sempre é melhor para você. Porém, tenha pessoas, irmão, que chegam perto de você falando que é de Deus, porém não tem nada de Deus. Eu me lembro quando eu olhei para aquela jovem, eu falei, olha, você vai ter que aceitar Jesus como único e suficiente Salvador. Se você não aceitar Jesus como único e suficiente Salvador, eu não vou casar com você. Irmão, por incrível que pareça, 1 ano depois,
eu já estava casado. Casado por quê? Ai, irmão, quando eu pensei na história de Jezabel, princípio, eu falei, não, essa história não vai continuar, né? Vai se repetir na minha vida, não. Sou filho de pastor, sou conhecedor da palavra, eu sei os meus princípios e os meus valores, aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa, olha, bem baixinho, para ninguém escutar. Se você não se valorizar, com os seus princípios, não pense que vai ser aqueles que estão batendo na sua porta. Não, você está no auge, é coisa boa, que tem, isso não tem importância não. Não, minha irmã, nós precisamos resgatar o nosso valor. E o nosso valor é o quê? Honrar a Deus acima, em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E é honrar, irmã Kédio. Honrar não é eu. Lembra de uma mulher na palavra de Deus que ela chega e quebra um vaso de alabastro? Lembra? Interessante que alguém chegou para ela, chegou para Jesus e falou: Ih, é caro! Ela fez isso, ela poderia fazer o quê? O que eles falaram? Podia dar aos pobres. O princípio deles estava nas coisas humanas, nas coisas que via. Por quê, irmão? Calcula aí, 300 denários, 26 dias trabalhados no mês, para ganhar 300 denários. Quantos dias de trabalho tinha? Tinha um valor muito grande. Perante os olhos humanos, olha, essa pessoa errou o alvo. As pessoas hoje dão valor a você pelo que você tem. Porém, aquela mulher, mesmo não tendo muita coisa, mas ela quebra ali, aleluia, e unge o Senhor, aleluia, com aqueles 300 denários. Sabe o que ela estava dizendo numa mensagem subliminar? Ela está dizendo: isso aqui não tem valor nenhum, melhor é honrar. Aleluia! Melhor é honrar, aleluia! Tem gente que dá valor à casa, carro, às coisas terrenas, mas deixa de lado quem? Honra do nosso Senhor. E Jesus se resgata nesta noite, aleluia, para você honrar Ele, aleluia. Oi, irmão, certa feita a palavra de Deus conta de uma casa, um pai que era sacerdote e tinha um filho que não fazia a vontade de Deus, embora as palavras deles eram a palavra que estava honrando. Eles estavam honrando simplesmente em palavras. Você sabe que tem hora que no acontecer da vida, parece que nós ligamos o piloto automático. Sabe o que é ligar o piloto automático? Eu já virei tanto religioso que eu já sei como começa o culto e já termina. E o Senhor não quer você no piloto automático, honrando somente com as palavras. Até coloca a melhor roupa, até coloca o destaque, fala: olha, o pastor hoje está bonitão. Mas o melhor do pastor, irmão, não é estar bonito na presença dos homens, não. O melhor do pastor, ele pode estar de chinela de boca, mas a unção precisa descer do dom da graça. Aleluia! Aleluia! O melhor não está representado diante dos homens, aleluia. O melhor é estar fazendo a vontade de Deus, aleluia. Você está entendendo? Porém, não podemos quebrar princípio. Deus não quebra princípio. Fala: mas ele pode, pastor. Ele pode. Ele pode, mas tem coisas que ele não. E tem coisas que a gente fala: Deus faz tudo, irmão. Tem coisas que Deus não faz. Tem coisas que Deus não faz. Não faz não é porque Ele não pode, é porque Ele não quebra princípio. Uma coisa é Ele não dá
a glória e a honra dele para outro. A glória não é do pastor, a glória é minha. Aleluia! Se me honrares, eu os honrarei. Se me honrares, eu o honrarei. Então, quando nós falamos honrando, honra ao Senhor com toda a sua casa e todas as suas fazendas, está falando com todos os seus bens. Aí tem gente que fala, eu vou dar esse valor. Irmão, não é valor, não. É questão de honra. Ô irmão, que coisa maravilhosa é quando nós temos os filhos. Aleluia. E eu sou filho. Irmãos, em 8 irmãos, mais 7 irmãos. E eu lembro quando meu pai pegava ali, ele trabalhava distante e ele chegava em casa. Os filhos estavam sempre esperando se o pai tinha alguma coisa para eles, se o pai tinha lembrado dele. Aí tinha dia, como a família era muito grande, a saída era grande, mas a entrada financeira pouca, para 8 filhos. A hora que comprava um chinelo para um, viu? O do outro já estava furado. Histórias reais. Mas mesmo assim o pai chegava com um saquinho de biscoito. Muitas das vezes comprava na beira nas paradas de ônibus. E chegava, olha, o pai trouxe aqui. O filho ficava tão alegre, porque por mais simples que seja, o pai lembrou dele. Uma balinha que o pai levava, um docinho que o pai levava, os filhos ficavam todos. Não tinha presente, irmão. Videogame caro, não tinha bicicleta, não tinha. Mas só que o pai pegar e lembrar deles, nós ficávamos honrados. E quantas vezes também o pai, irmão, o pai não quer ver o filho maltrapilho. Que pai é que tem a alegria de ver o filho de qualquer jeito? Qual é o pai que não quer dar o melhor para o seu filho? Se precisar, o pai trabalha de dia e de noite, sim ou não? Sim. Por quê, irmão? Porque o pai quer honrar o filho. O pai quer dar para o filho o estudo que ele não teve. Quer dar comida, a melhor comida. Irmãos, nós temos que tomar cuidado com isso. Temos que tomar cuidado com isso. Nós precisamos ensinar princípio para a nossa casa. Princípio. Eu posso te dar tudo, mas você não vai ter tudo. Se me honrar, eu vou te honrar. Aleluia. E quando às vezes meu pai estava lá num exercício, filhos, os homens ficavam com a parte externa da casa, o quintal, e as mulheres ficavam com a parte interna da casa. E quando às vezes meu pai chegava do trabalho e olhar o trabalho não estava feito. Não estava feito. Sabe o que significa isso? Significa que os filhos não estavam honrando a palavra do pai. O pai pode estar distante, mas o filho precisa estar obediente aos pais. Por quê, irmão? Porque é questão de honra. Se eu quero ser abençoado, se eu quero ser próspero, eu preciso honrar. A Bíblia diz que é para nós, filhos, honrar o nosso pai e a nossa mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa. Se você quiser ir bem, você precisa honrar. Mas o pai nem está vendo. E não, é questão de princípio. Se eu tenho princípio, eu vou honrar. E quantas das vezes o pai vai olhar e falar assim, não bebe. E o filho desobediente vai e bebe. É coisa simples. Fala, mas o que tem? Isso não tem nada a ver. Não, irmão. É questão de honra. Se eu não aprendo e não ensino honra,
as bênçãos de Deus não vêm sobre a minha casa. Aí nós não imaginamos por que nós não estamos bem. Por que as coisas não estão andando bem? Porque você está quebrando princípio. E Deus não abençoa quem quebra princípio. Eu preciso honrar. Se você chegar a mim, eu vou chegar a vós. Jesus poderia falar: não, irmão, todo mundo é o amor daí de fora que sai querendo fazer que a igreja engula. Não, tem que amar todo mundo. Amar, irmão, é não fazer acepção de pessoas. O amor deles lá é não fazer acepção de pessoas. Jesus não faz acepção de pessoas, mas Jesus não aceita qualquer oferta. Aleluia! Jesus oferta, aleluia, a oferta que Jesus aceita é aquela que vem do íntimo do nosso coração, com pureza de espírito, aleluia, com voluntariedade. Por que eu vou dar essa oferta para meu Pai? Eu vou seguir, aleluia, os mandamentos do Senhor, irmão, porque eu vou honrar Ele com o meu corpo. Então, quando eu sirvo a Deus com o meu corpo, primeira base, eu estou ofertando ao Senhor o meu corpo. E a palavra de Deus diz que é espírito, alma e corpo. Pastor, mas o senhor vai pregar costume na igreja? Não, irmão. Mas eu vou pregar que você precisa ser sensível ao Espírito Santo. Aleluia, Deus. E aquilo que o Espírito Santo começa a te cobrar para você mudar, você precisa mudar. Eu não consigo fazer mudança na sua vida. Mas aquele que sonda o coração, aleluia, ele consegue entrar, aleluia, discernir até o que você está pensando. Aí ele começa a dizer para você: olha, para de pensar esse negócio aí. Esse negócio não está me agradando. Esse negócio você não está me honrando. Você precisa, aleluia, seguir os meus princípios. Aleluia, quando estou entendendo a palavra do Senhor. Aleluia. Quando eu honro ao Senhor, aleluia, o Senhor ordena a bênção para a minha casa e para o meio da minha família. Se você quiser ter a sua casa restaurada, se você quiser ter a sua casa fundamentada, se você quiser ter uma casa próspera, se você quiser ter a sua família amparada pelas mãos do Senhor, não negocie os seus princípios. Aleluia. Porque Deus não criou plano para você perder, para você ser desencorajado. Deus não criou plano, aleluia, para que a sua família seja mais uma família das histórias tristes. Deus não criou plano para você ser um desempregado da história. Deus não criou plano para você ser uma família perdida. Deus criou plano, aleluia, para que a sua família, aleluia, seja amparada pelas bênçãos dele, aleluia. Mas para que as bênçãos dele estejam sobre a sua casa, você precisa, aleluia, obedecer aos princípios, aleluia. E quantas das vezes nós achamos que é simplesmente de ofertar, irmão. Interessante que eu vou falar um princípio aqui também. Aproveitar que está falando sobre honra, sim ou não? Sim. Fala comigo assim: culto. Culto. Não existe culto Não existe culto sem oferta. sem oferta. Todo culto que deve ser ofertado, oferecido, significa, olha, eu estou lembrando. Antigamente um costume, provavelmente vocês já viram, sem vocês perceberem, já vivenciou esse costume. Quando ia alguém na casa daquelas pessoas lá da roça, do interior, mesmo que não conhecesse, as pessoas gostavam, saía com a abóbora debaixo do braço, com a galinha, com um leitãozinho, né? Com a cozinha de ovo caipira, porque aquela família queria honrar aquela pessoa que foi lá na casa. Não era assim naturalmente, sim ou não? Sim. Ô irmão, eu cheguei em época de ver
nós íamos fazer a obra de Deus e chegava lá na roça, irmão, nós íamos com o carro e na hora que chegava, voltava com o porta-mala cheio. Irmão, era banda de porco, era galinha, era dúzia de ovos, era abóbora, era tudo que tinha lá na roça, era couve, e os irmãos ofertavam com aquilo que tinha. Porque, irmão, estava honrando aquele visitante, está dizendo aqui, olha, você é honrado aqui, né? E quantas vezes hoje nós estamos perdendo os princípios. Nós devemos servir ao Senhor, nós devemos agradar ao Senhor. E como que nós viemos para a casa do Senhor muitas das vezes? Não é por causa de não ter não, irmão. Não é por falta de não ter não. Na verdade, o que está precisando em nós é o nosso valor, o nosso princípio ser resgatado. Nós temos. E muitas das vezes nós ficamos preocupados com o dia de amanhã. A nossa casa, Deus tem ordenado bênção para a nossa casa. Porém, se você quiser ser abençoado, você precisa entender que você precisa trazer na casa do Senhor o que é de Deus. Porque as demais coisas o Senhor já tem te dado. E quando eu entendo esse princípio, sabe o que vai acontecer? A Bíblia diz que vai abrir a janela do céu e vai derramar uma bênção sem medida. Aleluia, uma bênção transbordante. Aleluia. Porém, irmão, quando eu quero guardar o que não é meu, porque você sabe que já tem no Brasil uma lei criada, tá? Que é para quando eu, vou falar de mim que os senhores são muito jovens, quando eu partir para Jesus, já existe uma lei para que os meus bens não sejam meus. Já está em andamento. Os bens não sejam meus, nem da minha família. Se a minha família quiser resgatar o bem, vai ter que pagar 40% do valor do imóvel. 40% do valor do imóvel. Aí você imagina que a nação faz isso, significa que nada que você tem é seu. É da onde? É da República. Porém, irmão, Deus tendo todo o poder, todas as coisas é de quem? É nosso ou é dele? Mas aí ainda dá o direito para mim ainda reservar o 10%, a minha oferta alçada para trazer a casa dele. Ele poderia exigir os 90% e falar, se vira com os 10%. Porém ele não faz isso. Ele quer que você, aleluia, seja obediente através dos dízimos e das ofertas. Para quê, pastor? Para mim abrir a janela do céu. E não sei se Deus está preocupado com... Irmão, quem ganha R$1.000 vai dar R$100? Aí fala, pastor, irmão, indiferentemente do que o pastor vai agir, aqui nessa igreja os irmãos conhecem a vida do pastor. E o pastor dessa igreja, ele não é um pastor que vive do salário da igreja, ao contrário. O pastor vive para a obra. Não é para... não, irmão. E se um dia Deus abençoar, é porque foi plantada a semente. Porém, quando estão preocupados com o valor que está dando. Só que ele não sabe que ele está quebrando o quê? Princípio. Ele está deixando de honrar ao Senhor. Quantas vezes, irmão, que seja R$1, 10 centavos, que diferença vai fazer? 10 centavos para Deus? Deus precisa de dinheiro. Mas Deus precisa de ser honrado. Se você quer o princípio de 10 centavos, irmão, a Bíblia diz que se você for fiel no pouco, sobre o muito ele te coloca. Então a culpa de você não ser mais próspero é de quem? É de Deus ou é sua? É nossa. De nós não sermos abençoados, é por quê, irmão? Porque muitas das vezes, mas é 10 centavos, irmão. A oferta da viúva não tinha valor nenhuma financeiramente. Mas o que Deus estava pensando na balança não era o valor financeiro, mas o valor da honra. Aleluia! Se você entender que honrar, aleluia, ao Senhor é a melhor coisa para nós prosperar, aleluia, a partir de hoje, aleluia, você vai,
seu esposo, aleluia, com os seus vizinhos, você vai trazer eles para honrar o Senhor, aleluia. Olha, o seu carro não vai ser mais seu, mas vai ser de Deus, Senhor. Está aqui, Senhor, usa o Senhor na obra, faça, Senhor, segundo a sua vontade. Sabe o que acontece? Deus abrirá a porta do céu, aleluia, e derramará uma bênção tal que você não vai conseguir conter por tanta bênção que o Senhor tem para você, aleluia. Aí Deus repreende os devoradores. Eu ministrei aqui essa semana que aí não sabe por que um salário mínimo consegue fazer proeza. Quem já foi na casa da vovó e a vovó tem dinheiro para dar para os filhos, muitas das vezes, emprestar para o neto, emprestar para a sobrinha, e ninguém entende o mistério. Chega lá na casa da vovó, tem café, tem comida, tem misturinha ali. Oi, irmão, sempre é pouco, mas tem, aleluia, abastança. Deus repreenderá o devorador da sua casa, e a bênção do Senhor, aleluia, será sobre você, porque o Senhor honra, aleluia, porque o Senhor honra, aleluia, você e a sua casa, aleluia, oh glória a Deus. O Senhor vai honrar você e a sua casa. Então o que nós não podemos quebrar? Glória a Deus. Princípio. E qual é o princípio do crente? Honrar a Deus acima de todas as coisas. Seja obediente à palavra do Senhor e vai haver prosperidade no seu lar. Quantos tomam posse dessa palavra em nome de Jesus? Quantos querem ouvir o irmão Pedrinho, o missionário Pedrinho do Fogo de novo aí? Amém? Oh glória! Aleluia! Oh glória! Aleluia! Pai do Senhor, palavra gloriosa, né? Deus tem me honrado também. Que eu estou sem safena na perna, falei, Senhor, e agora para me andar? Deus me deu um par de 4 portas, aleluia. Falei, agora para trabalhar. Eu trabalho na subprefeitura, Carro de Costa, eu trabalho das 4 das 9 ao meio-dia. Aleluia, Deus me colocou lá no meio do subprefeito, falando nós vai, e estou ali. Porque Deus, ele honra a gente, né? Eu vejo o subprefeito, todo dia eu estou lá, vejo João de Deus para lá e para cá também lá, é meu colega de serviço. Então Deus, ele mandou voltar para a terra, colocou os melhores trem-cabeça para tocar para mim, da mídia, música da Ivete Sangalo na Bahia, que é meu filho na fé também, eu faço ao vivo. Então Deus, ele responsabilizou, ele mandou eu voltar, mas ele me honrou com serviço, carro, músico. Deus, a palavra falou grandiosamente comigo. Então eu vou louvar nessa noite. Eu navegarei com o meu tecladista fazendo os arranjos aí. E se ele me ajudar, eu canso menos. Amém? Graças a Deus. Simbora, que vai depois. Cadê o ônibus? Cadê o ônibus? Ei, glória! Obrigado, Senhor, por estar aqui louvando a Ti, Senhor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adarei ao Deus do meu eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Olha que é agora! Espírito, ele desce com fogo. Vem come Pentecoste e enche de novo. Espírito, que desce com fogo. Vem come Pentecoste e enche de novo. Eu agradeço, Espírito Santo de Deus. Agradeço pela recepção nessa noite aqui. A igreja. Agradeço.
Igreja, quero Espírito, todo, em nome de Pentecoste, me enche de novo, Espírito, te leve todo, você vem no Pentecoste, me enche de novo. Glória a Deus, aleluia, obrigado Senhor, aleluia, obrigado Senhor, te agradeço pelo Espírito, amém? Glória a Deus, Deus abençoe, glória a Deus. Mas Karen, tem que agendar ele um dia numa vigília ainda, né? Opa! Vigília, aí a vigília tem a noite toda. Ô glória! Quem já veio na vigília aqui? Foi bênção. Foi bênção, né? Irmã? Foi? Dia 17. Já pode ir? É dia 17 já? Já. Rapaz, negócio bom. Olha, então dia 17 de agosto. Dia 17 de agosto a vigília. Oh, glória! Irmão que gosta de louvar, orar, pular, saltar. Irmão, tem? Dá lugar ao Espírito Santo. Né? Amados, nós ouvimos a palavra de Deus. Vamos honrar a Deus. Não é com valor, não é o valor que significa para Deus. É a honra. O princípio não pode se quebrar. Quantos entenderam essa mensagem? Se você pôr em prática, escute bem, palavra profética, Deus vai mudar até a sua visão. Glória a Deus, aleluia. Porque não adianta ter sonhos grandes e ter visão pequena. Glória a Deus. Precisa mudar a visão. Se você honrar a Deus, começando pelos princípios, você vai ver Deus abrindo. Mas nunca pensei desse jeito, é porque Deus começa a endireitar a vereda. O Senhor começa a dar norte para a sua casa e para a sua vida. E a prosperidade vai chegar lá. Não é porque o pastor está dizendo não, irmão. Não é porque o pastor está dizendo não, porque a palavra de Deus é fiel. E ela dura para sempre. Entre a palavra do pastor e a palavra de Deus, você fique com a palavra de Deus. Viu? Porém, há profeta nesta casa. Glória a Deus. Eu gostaria que você fizesse uma oração diferente hoje. Você se coloca de pé. Essa semana não sai terça-feira? Segunda-feira. Terça-feira, Último do grupo de louvor. Então, grupo de louvor, soma aí. Glória a Deus. Segunda-feira, mensagem das irmãs. Quarta-feira, ensinamento. Quinta-feira, Jardim Santo André. E sexta-feira, que tem uma guerra. Sexta-feira nós vamos ter um grande congresso do grupo de louvor e igreja. Grupo de louvor e igreja. Vai começar às 19h30 na sexta-feira. No sábado vai ser às 19 horas. E no domingo, irmãos, prestem atenção. O culto vai ser à tarde, às 14h45. À tarde no domingo. Então convida as pessoas para vir aqui adorar e conhecer. Nós não vamos ter domingo à noite. Nós vamos ter à tarde. Tá? Venha, traga a sua família e olha bem. Deus vai falar grandemente como Deus tem falado neste lugar. A glória de Deus vai estar sobre a vida do grupo de louvor, de todos que aqui estiverem. Amém? Quiser receber a renovação, venha para cá. Então, sexta
feira, amém? E no domingo de manhã nós temos o que, igreja? Escola bíblica. Dormir em casa? Não dominical. É onde nós aprendemos a palavra de Deus, irmão. Você tem direito de perguntar, você tem direito de falar, você tem livre acesso. E tem sido uma bênção. Glória a Deus. Amados, Deus está sondando o seu coração nessa hora. Glória a Deus. E se é verdade que você vai estar honrando a Ele, corpo, alma e espírito, se é verdade, Deus vai começar a mudar a sua visão de como enxergar o seu mundo. Pastor, eu tenho feito tudo direitinho, minha gestão não tem errado nada, mas mesmo assim não está dando certo. Deus vai dar a visão diária para você. Aleluia. Glória a Deus. Deus vai dar visão para você enxergar por cima. Só que você precisa, muitas das vezes, abrir mão dos seus conhecimentos e entrar nos projetos de Deus. E é fazer segundo a vontade de Deus, na visão de Deus, vai haver prosperidade. E daqui a alguns anos, daqui a um tempo, você vai observar e vai falar, poxa vida, naquele domingo o pastor orou e verdadeiramente Deus mudou a minha visão. Pai, em nome de Jesus, está essa pessoa que tomou posse da tua palavra, tomou posse, Senhor, dessa palavra que vai te honrar a ti acima de todas as coisas. Senhor Jesus, não é o valor que elas vão contribuir, não é a forma simplesmente de elas estar vindo, mas agora, Senhor, elas entenderam, Senhor, que elas têm que dar corpo, alma e espírito, as ofertas, a casa, a fazenda, tudo tem que dar a Ti, Senhor, porque é o Senhor que nos dá direito, Senhor, de usufruir de todas essas coisas. E sabemos que a Tua riqueza, Senhor, o Senhor há de prosperar, Senhor, cada um, porque o Senhor é quem tem bênçãos ocultas, riquezas ocultas, e muitas das vezes, Senhor, não está revelada, Senhor, ao Teu povo, porque eles não te honravam, Senhor, da maneira que tinha que honrar. Mas a partir de hoje, cada crente vai sair daqui, Senhor, te honrando, Senhor, tanto no pensar, no caminhar, no deitar, no levantar, ó Papai de poder, andando, caminhando em todos os lugares, eles vão te honrar em espírito e em verdade, e que a tua prosperidade, Senhor, possa ser sobre a casa deles, Senhor. E nesta hora, como ministro do teu evangelho, aonde tiver, Senhor, um acusador, onde tiver um adversário, um demônio lutando contra esta casa, contra esse princípio que a qual o Senhor tem colocado sobre aquela casa, em nome de Jesus, cai por terra agora. Em nome de Jesus, toda malignidade vai embora e vai haver prosperidade, porque nesta casa, Senhor, o Senhor tem levantado homens e mulheres de princípio, homens e mulheres que te honram, não por palavras, mas honra em corpo, alma e espírito, aleluia. Que o Senhor possa renovar, Senhor, a vida de cada um, Pai, para a tua glória, em nome de Jesus, aleluia. Quem toma posse, aleluia, em nome de Jesus. Se Deus é por nós, eu tudo posso. O grande amor de Deus e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo esteja sobre todos vós, não só hoje, mas para todos sempre. Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia.